Olá pessoal, bem-vindos ao QC Entrevista do Que Concursos, a maior plataforma e comunidade de concursos do país. Eu sou Maíra Lana e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto muito pertinente para o pessoal do direito, que é o temido exame da OAB. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para você receber notificações dos nossos próximos vídeos e novidades. E para nos contar tudo sobre esse exame e mostrar que ele não é um bicho de 7 cabeças, nós estamos aqui hoje com o Gladstone Filippo, que é professor de Direito Administrativo e assessor jurídico do PrevRio, além de palestrante. Tudo bem, Gladstone? Tudo bom? É um prazer enorme estar aqui para a gente poder bater esse papo sobre a OAB. Eu acho que existe uma carência muito grande sobre informações mais precisas sobre o exame, né? Então, assim, fiquei muito honrado com o convite, espero poder ajudar, dentro das minhas limitações, óbvio, mas espero poder ajudar bastante aí a dirimir eventuais dúvidas sobre o exame. Maravilha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, primeiramente, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, falasse para os nossos interlocutores o que é que você faz. Vamos lá, eu sou advogado, na verdade eu me formei em 2001 e depois, logo assim que eu me formei, eu prestei concurso, passei no concurso para o PrevRio, que é uma autarquia municipal que cuida de previdência e assistência social dos servidores do município. E nessa ocasião eu já tinha feito o exame de ordem na minha época, né? Era um pouco diferente do que é hoje, mas eu já tinha feito naquela época. E depois eu ingressei na carreira de magistério, comecei a dar aula, virei docente, por acaso virei docente, né? Eu digo que isso já está na minha veia há muito tempo, mas eu entrei por acaso, assim, a gente descobriu vamos dizer, essa vocação de repente, sem querer. E a partir de 2005, 2007, por ali eu comecei a lecionar e leciono muito até hoje, faculdades, cursos preparatórios, escrevo livro, dou palestra, sempre nessas áreas do direito público é onde eu atuo, gestão pública, essa parte que eu atuo. Então, essa é a minha trajetória, né? Faculdade, OAB, concurso público, aula, palestra, sempre seguindo essa mesma linha. E há quanto tempo você dá aulas preparatórias especificamente para a OAB? Especificamente para a OAB há cerca de 10 anos. Por volta de uns 10 anos, eu comecei em 2008, 2009, por ali, eu comecei a preparar alunos para a OAB, ciente da dificuldade que eles estavam tendo na época, e eu comecei a preparar e não parei mais. Até hoje é OAB o tempo todo. Então vamos primeiro explicar um pouco sobre o exame, desmistificar, né, essa aura de que ele é impossível de se passar. Me fala um pouquinho sobre o exame da OAB, que se a pessoa se organizar e estudar, ela tem grandes chances de passar. Claro, com certeza. Na verdade, o exame da OAB, ele é uma condição obrigatória para que o bacharel consiga ter inscrição na OAB. Ele se forma na faculdade de graduação, mas ele ainda não tem habilitação para advogar. Então, a lei, o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, de 94, ela determina no artigo 8º que, entre outras condições, que o bacharel se submeta a um exame, um exame de qualificação, uma prova, onde ele vai aferir as aptidões, a qualidade dele como advogado. Então ele vai fazer a prova, obtendo êxito na prova, ele vai conseguir, juntando com os outros documentos, as outras condições, o número do registro na OAB e dali para frente a habilitação para poder advogar. Mas nem sempre foi assim, né? O exame da ordem se tornou obrigatório a partir de 94. Antes disso, sob a vigência ainda da Lei 4.215 de 63, naquela época o exame era facultativo. Então o que acontece? O bacharel ele podia optar entre demonstrar prática jurídica, como estágio, por exemplo, ou fazer um exame na época. Então o exame não era uma coisa muito importante naquela época, viu? Assim, não era uma coisa muito como é hoje, né? E aí a obrigatoriedade surgiu em 94 com esse estatuto da OAB, Estatuto do Advogado, que está em vigor até hoje, né? No artigo 8º determina isso. E evoluiu de 94 para cá.
No início, quando ele veio, cada estado, cada seccional organizava o seu próprio exame. Então, Rio de Janeiro tinha uma forma de organizar, São Paulo tinha outra, Minas tinha outra, né? Até diziam que Rio, São Paulo e Minas era muito mais difícil que qualquer outro lugar do Brasil. Quando chegou mais ou menos em 2009, o Conselho Federal da OAB resolveu unificar o exame, e aí ele passou a ser unificado para o Brasil inteiro, né? De início foi a CESP que organizava, ficou pouco tempo, logo em seguida em 2010 entrou a FGV, que é até hoje a organizadora do exame, né? Até esse momento é a organizadora do exame. Então a gente tem um exame obrigatório, né, para que você faça a inscrição, mas não é um exame. Assim, quando a gente diz que as pessoas dizem que é um bicho de 7 cabeças, é porque elas fazem uma comparação errada com o que era antes, né? Antes realmente era muito tranquilo. Antes era aquela coisa de você fazer as questões anteriores e repetia nessa, né? Então era assim, é um meio que decoreba. Hoje não, hoje é um pouco mais elaborado, né? A prova ela evoluiu. Mas não tem nada de bicho de 7 cabeças, né? O aluno, se ele tiver, como você mesmo mencionou, se ele tiver uma organização, se ele tiver um planejamento de estudo, se ele tiver uma concentração e focar nisso, ele vai conseguir. O grande problema, e aí eu não sei se eu posso até dizer isso, mas o grande problema do aluno, do estudante de direito, do bacharel, que não passa, é porque ele, de vez em, assim, não raras vezes, ele abre a mão de estudar para o exame para poder se dedicar a outras tarefas. Então, se você não estudar, você não vai passar. Mas se você estudar normalmente, você passa. Não precisa ser nenhum magistrado. Você passa no exame de ordem. É só você ter a disciplina, a organização, planejar o estudo, que você passa. Não tem nada de que você diga, não vai passar. Só para te dar um exemplo. Eu costumo brincar com isso com os meus alunos, né? Durante toda a graduação, a gente precisa, para passar na faculdade de Direito, em média, né, tirar 6. A média é 6. Na prova da OAB, a média é 5. Você precisa de 50% para poder ir para uma segunda fase, né? E aí essa segunda fase sim é mais específica, tá? Então é mais ou menos isso, todo esse histórico da OAB e desmistificar um pouquinho esse negócio de que tem nada de bicho de 7 cabeças. O problema é que o aluno não costuma estudar. E o outro problema é a ansiedade. Isso atrapalha demais na hora de fazer a prova. Eu fiz uma pesquisa uma vez e 90% dos alunos não passam por ansiedade. É cobrança, 90%. É um número alto. Alto, né? É cobrança de família, é cobrança de chefe, é autocobrança. Então, assim, o aluno vai para, o concursando vai para, o examinando vai para a prova com aquele peso de um monte de gente cobrando, ele mesmo cobrando. Resultado, quando você vai para uma prova, para um desafio cheio de pressão, a tendência é você não conseguir passar mesmo. Por mais que você saiba, não vai passar. Então a gente tem dois fatores aí importantes, né? Que conduzem à não aprovação, essa enorme reprovação. O primeiro é a ansiedade. O segundo é você não se preparar adequadamente. Se você controlar os dois, você vai passar sempre. Então uma questão de manter a cabeça no lugar, o foco, a concentração e se dedicar. Exatamente. Você tem uma conduta emocional controlada. Eu sei que é difícil. Aqui a gente conversando aqui, na teoria é maravilhoso. Sim. Olha, se controla, respira, calma, devagar, isso é maravilhoso. Mas na hora ali o cara está muito nervoso, né? Ele tem que aprender a controlar e entender que o exame é algo necessário e que é uma prova valendo 5. Pronto. Ele vai conseguir passar. Essa é a chave do sucesso. Então vamos por partes, né? Você já falou sobre as duas fases da prova da OAB, então, primeira fase, fale sobre as formas de estudar para essa primeira fase. Vamos lá. Como a gente falou, né? Na verdade, o exame ele é organizado em duas fases. Uma primeira fase é uma primeira fase de prova objetiva, né? São 80 questões com 4 alternativas. Sempre foi assim, né? Aliás, de um tempo para cá é assim, né? Antes eram 100 questões, você tinha que acertar 50%, enfim. Depois passou para 50 questões, agora são 80 questões. Se você conseguir 50% dessa prova objetiva, você vai para a segunda fase, que na segunda fase você já escolheu a matéria que você quer.
na primeira. Então, por exemplo, eu tenho mais habilidade, mais aptidão com direito civil. Trabalho com isso no escritório, trabalhei com isso a minha vida inteira, então eu vou fazer prova de civil. Ótimo. E aí, na segunda fase, você faz uma peça prático-profissional, tem um caso concreto que você tem que redigir uma peça, né? Normalmente uma ação de cunho processual ou de cunho constitucional, mas uma peça, e 4 questões discursivas. A peça vale 5 e as 4 questões valem 5, né? 5. Então, 10 é a média. Se você tirar 6, você consegue a tua inscrição na ordem. Então, a gente tem, na primeira fase, né, que é a fase objetiva, você me perguntou como se prepara, não é isso? Como você visa essa primeira fase. Então, como é prova objetiva, que mistura todas as cadeiras, todos os ramos do direito, são 17 na verdade, você precisa se preparar de uma maneira diferente como você vai para a segunda fase. Na primeira fase, eu recomendo muito exercício. Fazer muito exercício. E não só, isso eu digo para todos os meus alunos, né? Não só exercícios da OAB. Tem que procurar exercícios, por exemplo, quem organiza hoje em dia? É a FGV? É. Então procura exercícios da própria FGV. Vai ali no site do Que Concursos, abre lá as questões por banca, tem a separação por banca, vai lá na banca FGV e você vai ter as questões da FGV ali, não só de OAB, né? E aí ali você vai conseguir ter uma noção de como a banca cobra, como ela se posiciona para as questões objetivas. Ponto. Era isso que eu ia dizer, que então aqui Concursos, ela cumpre muito bem esse papel de estar trazendo as questões mais pertinentes a cada concurso, a cada prova, né? E no caso da OAB... Perfeito. Também. Aqui Concurso, ela faz isso, né? Ela te dá, quando ela separa por banca, ela te dá a opção de conhecer a banca. Então, assim, para a OAB, eu recomendo fortemente que faça isso, que entre lá, né, no site, vê lá questões, vê lá banca, FGV e mete bronca nas questões da FGV. Porque o que acontece? Como a FGV é a organizadora do exame da ordem, do exame de ordem, na verdade, né? A FGV ela costuma buscar, às vezes, uma questão ou outra de um concurso. Já aconteceu isso. Teve uma vez que eu estava preparando um simulado para os meus alunos, né, de questões inéditas, e eu entrei no site, verifiquei lá as partes que tinham a FGV e peguei alguma coisa lá. Por incrível que pareça, caiu alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente percebe que a banca também não tem como você inventar a roda, né? Você acaba tendo que buscar uma hora ou outra uma questão que já caiu num concurso. Então, assim, a minha recomendação para a primeira fase é meter as caras em exercício, é usar e abusar das questões aqui do site da Que Concursos, entrar lá na banca e ver a banca da FGV. Olha para a banca, vê o que ela cobra. E aí você vai ter uma noção boa da primeira fase, das provas objetivas. É assim que você se prepara. Fora o material também, que é preparado, né? Eu digo para os meus alunos, né? Não dê uma olhada geral, não se mistura muito fontes de estudo. Vai naquela que você confia. Pega o material do professor que você confia, que tem mais intimidade com você. Não sai por aí pela internet buscando material que você vai acabar se perdendo, né? Procura fontes confiáveis, certo? Porque aí você vai sempre conseguir se dar bem. E a primeira fase é essa, né? É assim que você se prepara. Beleza, chegou no dia, passou 50 questões, 50%, acertou 40 questões, show. Vamos para a segunda fase. Na segunda fase, aí a preparação é diferente. Porque como é só uma matéria, e como tem peça, coisa que não tem, você tem que escrever, são questões discursivas. Então, na segunda fase, eu recomendo que procure um curso preparatório para isso. Eu recomendo que você faça bastante peça, faça mesmo muita peça, muito modelo de peça. A gente consegue esses modelos fáceis aí na internet. Faça muito modelo de peça e estuda bastante aquela matéria, legislação, jurisprudência. É assim que a gente se prepara para a segunda fase. Quantos dias o aluno tem para se preparar entre a primeira e a segunda fase? Estava esperando essa pergunta, né? Aí que está um grande problema. O que acontece? Nesse ano de 2019, a FGV ela mudou a forma como ela aplica o exame. Antes, a gente tinha mais ou menos 3 exames, mas que o último exame acabava avançando no ano seguinte. Então, por exemplo, a gente pegava 2018, a prova começava em dezembro, terminava em janeiro. Agora não. A FGV colocou tudo num ano só. Então, todos os exames são organizados no mesmo ano. São 3 exames por ano.
Entre a primeira fase e a segunda fase, você só vai ter 40 dias. Assim, a média é de 40 dias para você se preparar para a segunda fase. Mas como você já tem habilidade naquela matéria, você acaba que já tem uma preparação para objetiva, vai para a segunda fase já com aquela bagagem e só pegar peça, certo? E aí você tem 40 dias. Mas não puxa o cabelo, não se desespere, certo? Não pula da ponte, tá? Porque aqui na segunda fase você vai ter uma preparação também boa. Tem tempo, 40 dias parece pouco, mas você tem tempo para poder estudar, você tem tempo para fazer peça. Então, não se desespere, certo? Não se desespere, é tranquilo. Então, recapitulando, primeira fase, segunda fase, em tópicos curtos, o que é que você diria? Em tópicos curtos, primeira fase, exercício, muito exercício. Use e abuse aqui do que concursos. Segunda fase, muita peça, faz peça, modelo de peça. E, principalmente, primeira e segunda fase, calma, mantenha o controle da sua ansiedade, tá certo? O resto é tranquilo. Vai por mim que é tranquilo, eu te vejo com a carteira. Muitas pessoas cursam a faculdade de Direito, mas não desejam ser advogados. Mesmo essas pessoas precisam prestar o exame? Veja bem, o exame ele é obrigatório se você quer advogar, certo? Se você quer advogar, você precisa ter o exame. Mas existem concursos que você não precisa de exame. Por exemplo, delegado, você não precisa estar inscrito na ordem. Né? Defensor, isso é uma polêmica. O STF decidiu há pouco tempo que defensor também não precisa estar inscrito. Mas qualquer concurso necessita de prática jurídica. Então, a prática jurídica é uma condição para que você consiga a maioria dos concursos, inclusive esse que não exige inscrição. Sendo assim, né, para que você seja um bom advogado público, seja em qualquer carreira, você precisa demonstrar tempo de atividade jurídica. E esse tempo de atividade jurídica, na maioria das vezes, é o exercício da advocacia. E aí você precisa do exame. E aí você precisa do exame. Você entendeu onde a gente circula, até onde a gente chega, né? Então, inscrição não é obrigatório para algumas carreiras de ponta. No entanto, uma das condições para você entrar é a atividade jurídica. E para atividade jurídica, você precisa da carteira. É mais ou menos por aí. Então, entendeu? Bora fazer o exame da OAB. Isso aí, não deixe de fazer. Mesmo que você não queira depois advogar, é bom que você tenha a carteira, é bom que você faça o exame, é importante que você se submeta a isso. E o exame é muito importante na vida do advogado, né? Eu costumo dizer que não é a OAB que está errada em exigir o exame. Quem está errado, quem estão errados, são as outras conselhos de fiscalização, né? CRM, CREA, que não exigem dos seus profissionais o mesmo exame. Então, só para você ter uma ideia também, não sei se aqui vale acrescentar, o exame de ordem é obrigatório aqui no Brasil, mas em outros lugares, por exemplo, Portugal, né? Em Portugal você é submetido ao exame final também, só que lá é diferente daqui. O modelo de lá por exemplo, você faz o exame final, a prova final, lá em Portugal, e se você não passar, você continua como estagiário, podendo advogar com restrição. E se você não passar durante 3 exames, aí eles se cansam de você e te dão a carteira para você advogar, né? Aqui você fica em quarentena, vamos dizer assim. Aqui não, aqui você é obrigatório, você tem que passar, enfim. Então não é só aqui. Essa modelagem do exame, da qualificação, não é só aqui. A gente tem outros lugares do mundo que exigem parecido, mas exigem. Por que exame de ordem e não da ordem? É porque, na verdade, a ordem dos advogados do Brasil, né, é um conselho de fiscalização profissional, não tem natureza autárquica, porque o Supremo assim decidiu que não tinha, né? Então, se a gente fala exame da ordem, pode parecer que é só da ordem, né? É só da OAB, mas na verdade não é. É um exame de ordem para que você consiga ter você não vai ser um advogado da OAB. Se fosse só da OAB, você seria da ordem. Você será um advogado porque o artigo 133 da Constituição diz que a nossa carreira é fundamental para a democracia. Então você é um advogado para a vida, né? Para a sociedade. Então exame de ordem porque é de sociedade, de vida, né? E não da OAB especificamente. Muito interessante isso. Nunca tinha pensado verdade. A respeito. É verdade. Mas as pessoas não ligam muito para isso. As pessoas falam exame da ordem, de ordem, não tem problema nenhum. Até os mesmos mais gabaritados profissionais falam isso e
Isso aí não vai alterar. Mas é bonito o conceito por trás. Ah, né? sim, o conceito por trás é bonito. Então façam o exame de ordem, porque esse é para a vida dos advogados. Isso é para a sociedade, viu? E falando um pouco para as pessoas que realmente querem se tornar um advogado ou uma advogada de sucesso, por onde eles podem começar? É difícil esse conselho, né? Para se tornar um advogado de sucesso é complicado. Eu acho que o sucesso é um reconhecimento que você que está muito dentro de você, daquela tua vontade realmente de você conseguir as coisas, né? E você tem um pouquinho de sorte também. Mas assim, a gente percebe um grande problema na vida do bacharel é que quando ele passa no exame da ordem, vem sempre a mesma pergunta: e agora? Passei, e agora? O que eu faço? Né? O meu conselho é que você primeiro, antes de você submeter a qualquer concurso público, o meu conselho é que você tente, de fato, buscar o exercício da advocacia. De preferência, com um professor aconselhando um lugar, um ramo, uma atividade, um professor que você confia. Né? A gente sempre cria laços com o professor nos cursos, na graduação. Então é importante, né, para que você tenha sucesso na carreira, é importante você buscar atuar onde as pessoas não costumam atuar muito. É você buscar um novo. Né? Os novos direitos, é você tentar atuar, por exemplo, numa área administrativa, numa área ambiental, numa área urbanística. São áreas que não são tão exploradas assim como a área penal, uma área civil. Isso não significa que se você optar pelo civil ou penal, você não vai ter sucesso. Vai. Acho que tem espaço para todo mundo, desde que você demonstre uma capacidade diferenciada. Né? Então, acho que o sucesso está nessa capacidade diferenciada de inovação. Está em buscar bons aconselhamentos, com bons profissionais. É aquela coisa, né? Me diz com quem você andas que eu te direi quem és. É mais ou menos isso. Então, se você anda com bons profissionais, você vai se tornar um bom profissional. E nunca perder de vista, né, que o advogado é essencial para a democracia. Né? E ser justo, honesto, isso é importantíssimo. Dinheiro não é tudo na vida. Né? A honestidade, nada compra você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Concorda, Maíra? Plenamente. Então, assim... Aliás, você tirou as palavras da minha boca, eu ia dizer precisamente isso. Deitar a cabeça com tranquilidade no travesseiro não tem preço. Não tem preço. Então, assim, para ter sucesso, acho que o conselho é esse. É você iniciar com pessoas que você acredita, gosta, confia no trabalho, pessoas que têm a probidade no sangue, a honestidade no sangue, né? E depois vai tentar a sua carreira que você quer. Você quer ser juiz, você quer ser defensor, você quer ser promotor, manda brasa, certo? Manda brasa. Existem diversos meios de você estudar e se preparar adequadamente. Então, acho que o caminho de sucesso é esse. É você ser leal, é você ser honesto, é você buscar dentro de você o sucesso, porque ele está lá dentro, e você buscar uma inovação, alguma coisa que realmente as pessoas não pensaram ainda, né? As lacunas. Exato. Hoje em dia há muitos filmes e seriados que retratam advogados. Quais são filmes e séries que poderiam inspirar advogados nos dias de hoje? Ah, legal isso. Acho que a televisão pode, a tecnologia ajuda muito hoje em dia, né? E assim, eu recomendo, tem um filme argentino, maravilhoso. Os filmes argentinos são incríveis. Sensacionais. Mas esse sobre advocacia é sensacional e você precisa assistir. Chama-se O Segredo dos Seus Olhos. É maravilhoso. Você já assistiu? Sim. Jura? No cinema. Que maravilha! O Segredo dos Seus Olhos. Fã do Darinho, eu assisto Ah, tudo sensacional. dele. Então assista. É um filme sobre advocacia, que é muito legal, né? Cinema argentino, que é muito bom. A gente não dá muito valor também, mas é muito bom, né? Então assista. O Segredo dos Seus Olhos. Filme sobre honestidade também e sobre questões éticas profundas, né? Então acho que é muito interessante mesmo para se perguntar, se questionar. Aliás, essa qualidade falta tanto hoje, né? Honestidade falta tanto, ainda mais com a gestão da coisa pública, né? Agora, série tem algumas séries maravilhosas, né? Tem Suits, que é clássica, né? Clássica. E tem uma série muito legal também, que é Orange is the New Black. É bem legal também. É uma série em que retrata a vida de prisioneiras, mas que fala do sistema prisional americano. Então ali a gente tem uma noção muito boa do sistema prisional americano, que nós aqui do Brasil costumamos copiar bastante,
O nosso sistema prisional aqui copiou bastante, inclusive a gente trouxe essa questão da arguição direta agora, né? Do advogado para outra parte, coisa que não tinha, né? Prison Break também é bem interessante, é uma outra série muito interessante sobre o direito, né? Então veja, a gente consegue buscar inspiração também na tela, né? A gente consegue buscar, se bem que às vezes a gente vê cada erro jurídico, principalmente em novela, né? Mas nas séries a gente vê lá um acompanhamento, uma assessoria melhor. Então eu recomendaria essas 3 séries e o filme argentino, que você não pode deixar de ver. Não deixa de ver. O Segredo dos Seus Olhos. Então, muito obrigada, Gladstone. Foi um prazer conversar com você e conhecer um pouquinho mais a respeito da prova e dos desafios, né, que os advogados e futuros advogados passam, atravessam. E você gostaria de deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo? Claro, primeiramente quero agradecer todo o carinho, toda a atenção aí de vocês, Maíra, toda a equipe aqui do Que Concurso. É um prazer sempre estar aqui, né? Eu tenho aulas gravadas aqui também, então é um prazer enorme estar sempre por aqui, né? E eu quero dizer assim, para você que está aí galgando o teu exame de ordem, para você que está buscando a tua carteira, não desista. Não desanime. Eu sei que às vezes você vai fazer 1, 2, 3, 4 vezes o exame de ordem, você não consegue passar, você já começa a se sentir impotente, você começa a se sentir um péssimo profissional. Não faz isso. Isso aí é pensamento errado, porque na verdade eu disse que o exame de ordem é necessário, mas ele não mede exatamente o bom do mau advogado. O exame de ordem, ele é necessário, mas ele não é muito bem feito, né? Acho que tinha que mudar a forma de fazê-lo. Então veja, não fique triste, não desanime, levanta essa cabeça sempre, bota os peitos para fora, literalmente para fora assim, né? E diga, você vai conseguir passar, seja honesto sempre, faça tudo com muito amor e garra, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, primeiro, não desista nunca, nunca dos seus sonhos, não desista da sua carreira, porque a advocacia é a carreira mais linda que tem. E o exame de ordem é só um murinho. Você vai passar por ele e depois você tem toda uma vida aí para poder advogar em prol da sociedade. É isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau.